Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô. E no vídeo de hoje eu vim ensinar uma jogada terapêutica, tá? O tarô terapêutico, ele está sendo muito utilizado, ele é uma ferramenta excelente para divinação, tá? Para arte divinatória. Você consegue prever muita coisa com o tarô, porém ele tem um outro aspecto que é o lado terapêutico. Ele é muito bom, gente. Eu adoro essa ferramenta para uso terapêutico. Então, o que é o tarot terapêutico? O tarot terapêutico são conselhos, tá? E ponto de vista que às vezes o consulente ele desconhece ou ele nem sabe sobre ele mesmo, tá? Então, isso é interessante. O tarô, ele tem lâminas. Essas lâminas a gente chama de arquétipo. O que é o arquétipo? Arquétipos são representações do nosso cotidiano. Então, essa carta ela pode representar uma ação do nosso cotidiano, um sentimento, ela pode representar, tá, uma ideia, tá, uma ação, uma estagnação, um movimento. Então, essas cartas, essas lâminas que estão aqui no tarô, tem gente que só chama de lâmina. Eu não tenho problema, pode ser lâmina, pode ser carta. São arquétipos. Arquétipos são representações através de imagem de coisas que a gente vive. E às vezes a gente não consegue perceber essas coisas. Então o tarô terapêutico, ele meio que esfrega na sua cara aquilo que você precisa ver. Eu achei muito interessante que eu tava vendo uma série de medicina, eu não lembro o nome da série, mas lá tinha uma psicóloga que ela fazia recrutamento utilizando carta do tarô. Ah, ela jogava tarô? Não. Ela pegava uma carta aleatória, mostrava pra pessoa e perguntava: olha, observe essa carta e o que essa carta representa pra você. Então, através das respostas que a pessoa dava, ela traçava um perfil psicológico, ela tinha uma ideia de como que é a característica, como que é essa pessoa. Então isso é muito interessante. O tarot terapêutico ele está sendo utilizado até para recrutamentos. Então essa é uma jogada voltada exclusivamente para o tarot terapêutico. Eu acho que o tarot terapêutico, gente, eu amo ele, tá? Tem bastante livros sobre isso. Tem um psicólogo que é Jung. Jung, ele não é um psicólogo, um psiquiatra, né? Jung, ele foi o pai aí da psiquiatria que a gente conhece. Ele utilizava tarô, muito tarô para isso. Inclusive tem um livro dele que chama Jung e o Tarô. É muito legal, muito fascinante. Então vamos lá mostrar como que é a jogada. O nome da jogada se chama Ponto Fraco. Essa jogada, ela tá aqui nesse livro, que se chama A Bíblia do Tarô. Deixei a página marcada. Então aqui, ó, Ponto Fraco. São 3 cartinhas que você vai utilizar para realizar essa jogada. Eu vou mostrar como monta ela. Então você vai embaralhar o seu tarô, embaralha de forma calma, fica no ambiente tranquilo. Se quiser colocar uma música de sons da natureza, de cachoeira, de chuva, eu acho isso muito válido, traz muita paz, muita tranquilidade para o ambiente. Feito isso, você vai, né? Eu sinto que eu quero abrir um leque. Aqui do ladinho, vou abrir um leque do tarô. Então, você vai pegar 3 cartas. A primeira carta é o seu ponto fraco. Essa primeira carta, ela tem que ser algo negativo, tá bom? Ai, como assim? E se aqui cai uma carta positiva? Cai uma carta do Sol. A carta do Sol é muito positiva. Você vai transformar essa carta em um desafio. Então, o ponto fraco da pessoa, se for a carta do Sol, é a perda de vitalidade, pode ser excesso de confiança. Então essa carta aqui é um aspecto negativo. E se aqui já caiu uma carta negativa, caiu uma carta como se fosse a torre, caiu uma carta como se fosse enforcado, como se fosse o diabo, você vai ler essa carta negativa, tá? Ela do jeito que ela tá ali. Caiu aqui a torre,
pode representar que a pessoa ela não tem muita ambição, ela não pensa a longo prazo, ela desiste das coisas de forma facilmente. Se for enforcado, você não vai ler o contrário, você vai ler a carta do enforcado. O enforcado, ele pode ser na parte de ponto fraco, tá? Que a pessoa fica muito presa a alguns ideais. Ela fica muito presa à opinião dela e não escuta a opinião de outras pessoas. Essa jogada, gente, é muito gostosa para você fazer antes de iniciar uma leitura, para você conhecer o consulente. É muito gostoso mesmo. Aí, a segunda carta é como você vai superar o seu ponto fraco, tá? É uma carta de conselho. Ela tem que ser uma carta positiva. E aqui cai a carta do diabo. A carta do diabo, ela tem os seus aspectos positivos. Uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que sabe se posicionar. Então você vai ler essa casa como uma casa positiva. E a última carta, tá? É um caminho a seguir. Essa casa é uma casa neutra, tá bom? Ela pode ser positiva, pode ser negativa. Você vai ler de acordo com a carta que caiu. Geralmente, essa casa eu leio como sempre positiva, tá bom? Porque você aí quer dar um conforto para o consulente. Primeira carta é o ponto fraco. Essa carta, ela precisa ser negativa. Se cair uma carta aqui muito positiva, a força, a estrela, a gente vai ler o significado ao contrário dessa carta, tá bom? Essa carta é como se fosse invertida. Vamos lá. Então aqui caiu The Lord, tá? Que é o Imperador. O Imperador, ele tem uma carta mista, tá? É uma carta geralmente positiva, bem positiva, mas aqui no meu caso, o meu consulente, o Lorde, né, o Imperador, é uma pessoa extremamente rígida. Então, o ponto fraco dele é ele ser uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito exigente, é uma pessoa que às vezes impõe medo e não respeito. As pessoas estão mais temendo ele do que respeitando. Então, uma pessoa muito rígida, uma pessoa às vezes arcaica, ela não se atualiza, ela fica muito nos costumes, tá? Nos costumes atuais. E ela não observa o mundo mudando, ela não observa as mudanças. Ela fica muito apegada aos costumes, às normas, os valores que ela tem, que ela não observa ou ela não consegue observar aí essas mudanças que estão acontecendo no mundo. E essas mudanças podem ajudar essa pessoa em seu trabalho, pode ajudar essa pessoa, tá? Em seu cotidiano, em seus relacionamentos interpessoais, em seu relacionamento pessoal. Então, o maior ponto fraco dessa pessoa no momento é a carta do Lorde, tá? Que representa aí muita rigidez. Uma pessoa que é difícil de lidar, ela não se abre facilmente, ela não dá o braço a torcer, ela impõe mais medo do que respeito. A segunda carta, ela tem que ser positiva. Vocês entenderam, né? Se cair uma carta negativa, a gente vai transformar ela em carta positiva. A gente vê, tá, o outro lado da carta. É como, né, você vai superar o seu ponto fraco. Então aqui é a carta do louco. Gente, o tarô, eu acho incrível. Até me arrepia. A carta do louco é uma carta, tá? Ela é uma carta mista. Tem os seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. A carta do louco, ela fala assim: se permita. Se permita a conhecer novas experiências. Se permita a se lançar em um caminho novo. Olhe para o desconhecido, não fique firme na segurança. Tá vendo que o louco tá perto do penhasco? É a carta clássica do louco, ele perto do penhasco. Então, assim, não fique somente na sua área de conforto, na sua área de segurança. Se permita conhecer novas coisas. Se permita a deixar fluir a energia das pessoas.
se permita conhecer novas pessoas, conhecer novas comidas, novos costumes, tá? Não fique na sua zona de conforto. Olhe além. Tá vendo que o louco ele não tá olhando onde ele tá pisando, ele está olhando além. Através desse conselho, você vai superar o seu ponto fraco, tá? Então, esse é um conselho poderoso que o tarô terapêutico tá dando. E a outra carta é um caminho a seguir. O caminho a seguir é o caminho de renascer. Gente, o tarô... sério mesmo, gente, eu não separei essas cartas. Parece que eu tô lendo pra uma pessoa de verdade aqui, porque as cartas estão conversando muito comigo. Então, a carta do renascimento é a carta do chamado. Então, você é uma pessoa muito rígida, muito fechada, se lance. Com isso, você vai renascer. Você vai dar um novo sentido e uma nova direção para sua vida. Você vai ter abertura de caminhos. O chamado, ele pode ser uma carta ruim, mas aqui é uma carta muito boa. Ela tá como renascimento. Você está renascendo. Você vai ascender a seu renascimento. Você vai trazer a luz consigo, tá bom? Se eu tivesse lendo tarô, gente, eu sou muito... como se diz, intuitivo. Eu uso muito meu sexto sentido da intuição, tá? Eu falaria, tá, que se o consulente... Vocês estão percebendo aqui a figura de uma criança, coelho, reprodução, que se o consulente mudar, tá, esse aspecto dele de ser uma pessoa muito fechada, ser uma pessoa muito rígida, se permitir a conhecer novas possibilidades, eu até arriscaria dizer que o consulente seria, né, teria um filhinho aí, né? Pode vir até uma coisa boa, né? Um filhinho, você conhecer uma pessoa a ponto de ficar com ela, né? Então eu achei isso muito... Apesar de ser terapêutico, tá uma coisa assim bem divinatória, né? Bem previsão. Então essa, tá, é uma jogada. É muito gostosa pra fazer. É legal fazer com os amigos. Você que tá começando no tarô, gente, não tenha medo. Você precisa jogar as cartas. Jogue pra si mesmo, chame alguma pessoa, jogue pra outra pessoa. Eu vou fazer mais uma jogadinha aqui, tá? Fictícia. Então, vou embaralhar, só pra gente firmar bem esse conceito. Os meus vídeos são grandes. Gente, supera que é grande mesmo. Aqui vocês estão aprendendo uma coisa muito gostosa, muito legal. E vou abrir um leque, que hoje eu sinto que eu quero abrir um leque. Primeira carta, meu ponto fraco, é uma carta de aspecto negativo. Se cair uma carta muito positiva, eu vou ler ela de aspecto negativo. Aqui é uma carta de conselho, tá? Como eu vou superar o meu ponto fraco. E eu vou pegar aqui a última carta. Deixa eu deixar aqui. A última carta, tá? É uma nova direção. Eu superando o meu ponto fraco, eu vou ter qual direção? Tá bom? Uma nova direção. Se aqui caiu uma carta negativa, né? Vocês podem ler ela de forma positiva. Eu gosto de ler sempre essa aqui como positiva, apesar de que fala que é uma carta neutra, tá bom? Mas eu sempre leio positiva e eu tenho um retorno muito bom. Então aqui o ponto fraco tem que ser negativo. Ponto fraco é o mundo. Gente, o mundo é uma carta muito positiva, tá? Mas a gente vai ler o aspecto negativo dela. O aspecto negativo é o aspecto mundano, tá? A pessoa, tá, esse consulente ou essa consulente, ela tá ligado a muito aspecto da parte material. Ela tá ligado a muitos aspectos da vida. Então, o ponto fraco dela, talvez ela não está tendo a percepção, tá, de sentimentos, de espiritualidade. Ela tá muito preocupada com as aparências, preocupada em ostentar, preocupada em sair à noite, preocupada em ter e prover e não está prestando atenção em outros aspectos da vida. A vida dela parece que tá boa, mas é uma vida incompleta, tá? A segunda é um conselho, tá? Uma direção para como você vai superar isso. Então, ela tem que ser uma carta positiva, tá bom?
Aqui a carta da Torre. A carta da Torre é uma carta negativa, mas super combina. Eu vou explicar por quê. Lembra, a carta da Torre é destruição, tá? Você foi destruído. O plano não vai dar certo, tá? Mas aqui é algo para essa pessoa superar esse aspecto mundano dela. Ela tá muito preocupada com aparência, muito preocupada com ostentação, com coisas materiais. Um aspecto positivo da carta da Torre é a desconstrução. A gente precisa muitas vezes desconstruir a nossa imagem, desconstruir um conceito. Essa pessoa ela precisa entender de que só bens materiais não é a felicidade plena, não é a felicidade total, não é uma vida por inteiro, é só uma parte dela. Então ela tem que desconstruir essa ideia, porque existem outros pontos importantes na vida. Existe o ponto dos sentimentos, do relacionamento, o conhecimento, a espiritualidade. Então tem muitas outras coisas que essa pessoa precisa ver para ter uma vida plena e completa. E aqui, ela seguindo esse conselho, nossa, uma carta muito positiva, a carta da força. Seguindo esse conselho, ela vai ser uma pessoa mais forte. Ela vai superar dificuldades, problemas, obstáculos. Ela vai superar barreiras. Ela vai crescer. Ela vai ter um crescimento muito grande na vida dela, tá? Fazendo isso, ela vai crescer tanto profissionalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Então ela vai ter um crescimento. A carta da força é força física, é força espiritual, é força sentimental, é inteligência emocional. É a força, aquele gás que te dá para superar obstáculos. Então, gente, essa é uma jogada muito gostosa. Façam aí com vocês mesmos, façam com o pai, com a mãe, com o amigo de vocês e treinem o tarô, tá? Não tenha medo. Eu não sei todos os significados. Pega um livrinho, deixa um livrinho do lado. Esse aqui é um exemplo, tá? Deixa um livrinho de consulta do lado para você realizar uma consulta se precisar, tá? O que você não pode é você mentir. A carta do mundo é uma carta que fala de mentira. Então você é uma pessoa muito mentirosa. Você não sabe disso. Você tá aí, né, inventando um significado que você desconhece. Então, na dúvida, não fale, pesquise, pegue o livrinho, não tenha vergonha. E para quem quer jogar o tarô terapêutico profissionalmente, cobrar um dinheirinho, gente, essa é uma jogada muito gostosa e simples para fazer. E você viu que é uma jogada de 3 cartas que conta muita coisa, conta muita história da vida do consulente, dá um norte, dá uma direção para ele seguir e você dá um resultado se ele seguir essa direção. Vou ficando por aqui. Eu falo muito mesmo porque eu amo tarô. Um abraço pra vocês. Deixa aqui no comentário se vocês curtiram o vídeo. Vou trazer mais vídeos, tá? Vou trazer aí um vídeo sobre arcanos menores, sobre cartas de corte. Tem um curso que eu fiz da carta da corte que eu vou deixar pra vocês. Eu vou dar esse curso gratuitamente, curso de cartas de corte. Vocês vão adorar, um curso muito legal, muito gostoso. Vou ficando por aqui, um abraço, até mais, tchau, tchau.